Fala sobre a imaturidade de uma igreja. Vamos abrir comigo lá em 1 Coríntios. Aquele relógio ali está atrasado ou é o meu relógio que está adiantado? Ah, não, deixa ele atrasado mesmo. 1 Coríntios 3, fácil de achar, depois de Romanos, depois de Atos. Alguns teólogos afirmam ser a primeira carta, mas, de acordo com os escritos de Paulo, nessa mesma carta não se trata da primeira carta que ele escreveu. Vamos ler comigo? A partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Pai, obrigado pela tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor. Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Nós repreendemos todo tipo de atrapalho, Senhor, na nossa mente, Senhor, todo tipo, Senhor, de palavras erradas que o diabo venha distorcer, mas que haja entendimento através do teu Espírito, porque é o teu Espírito que diz à tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar? Irmãos, quantos aqui têm menos de um ano de convertido? Menos de um ano? Menos de um ano. Menos de um ano, Renato. Bebezinho. 2 aninhos. 2 aninhos, irmã Eva. 3. 3 aninhos. 4. 5. 15 anos. Eita. 20, 30, 40 anos de crente, calenta. Eu tenho uns 40 já, né, irmãos? Nasci praticamente na igreja e já estou com 40, então não tenho desculpas para isso. Nasci e preciso ser. Infelizmente, existem áreas que ainda nós precisamos amadurecer, mas, né, estamos aqui para aprendermos segundo a palavra de Deus. Irmãos, e o que é maturidade? Segundo o dicionário da língua portuguesa, é o efeito ou a circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Maturidade comportamental e mental.
Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Então, nós somos crianças, meninos na fé, somos imaturos. Vocês que têm filhos pequenos, vocês percebem a imaturidade deles. Muitas vezes, algumas coisas, eles precisam ser ensinados, precisam ser direcionados, precisam ser acompanhados. Ou você tem coragem de deixar o seu filho aí? Antigamente, quando eu morei em Cuiabá, eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, eu andava de ônibus. Mas vai um pai hoje em dia, no mundo que estamos vivendo hoje, deixar uma criança de 9 anos andar? Primeiro porque eu acho que as crianças estão demorando mais a amadurecer. Eu tenho percebido isso. Os pais estão dando menos afazeres, menos responsabilidades. E eu com 9 anos já tinha responsabilidade. Qual que era a minha responsabilidade? Eu pedi tanto uma irmã. Tinha uma irmã. Com 9 anos eu tive uma irmã. E nós estávamos na casa da minha mãe esses dias. E eu até mostrei Pedinho. A minha irmã, ela tem o cabelo comprido hoje, né? Só que ela tinha o cabelo curtinho na época que ela tinha pegado piolho. Minha mãe cortou bem curtinho o cabelo dela. E ela pegava uma camisola e ela colocava no cabelo assim, ó. E ela queria ir para a escola com a camisola. E eu, gente, era uma adolescente de 15 anos. E a escola era perto e eu tinha que levar ela. E ela queria ir de... Minha mãe trabalhava numa creche. Na época, ela não tinha ido embora para a Confresa, e eu tinha que levar minha irmã. E a minha irmã queria de aquele cabelo, com aquele negócio assim, gente, meu Deus do céu, mas a minha irmã, meu Deus. A imaturidade, ela achava, eu perguntei assim, Juliana, o que você pensava? Ela falou assim, eu achava que era meu cabelo. Eu achava que eu estava arrasando com aquele cabelo assim, E ela tirava fotos assim, tem uma foto dela, e ela colocava um tênis e uma meia bem aqui, e calcinha. Tomara que ela não esteja vendo essa pregação aqui. E calcinha e aquele cabelão, e ela queria andar na rua assim, imatura. Criança é assim, irmãos, porque não tem essa maturidade, porque não tem esse desenvolvimento ainda, precisa ser ensinado, precisa ser amadurecido com o tempo. Mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos, digo aqui no âmbito espiritual, conforme nós vamos lendo a palavra, recebendo da parte de Deus, caminhando na fé, é o nosso dever a amadurecer. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Você tem que parar, irmãos. Tem que chegar uma hora que você precisa de deixar as coisas de menino de lado. Tem que crescer, tem que amadurecer na fé. Vai chegar uma hora em que você vai precisar expulsar demônio lá na sua casa. Estava vendo hoje o vídeo do pastor Paulo Júnior falando sobre oração, de crente que não ora, não ora por causa de preguiça mesmo. Ele falou assim, se aparecer um endemoniado aqui dentro da igreja, eu tenho certeza que todo mundo sai correndo. Ninguém tem a capacidade de ir lá e orar com o irmão para expulsar o demônio. Tem medo. Falta de maturidade. Quando você sabe que você é maduro em Cristo, você sabe que você não faz por si mesmo, mas é pelo nome de Jesus, você coloca a mão na cabeça daquela pessoa e fala, sai em nome de Jesus. E aquela pessoa é liberta. E é isso que nós devemos entender. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós descobrimos que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha vários problemas. Paulo, ele instituiu a igreja de Coríntios, eu estava lendo aqui, na minha Bíblia nova que eu comprei, ano passado, não é tão nova assim,
do Hernandes Dias Lopes, que ele gosta muito desses estudos, e ele estava, eu gosto de ler as referências de quando foi que ele escreveu. E ele escreveu na sua ele instituiu a igreja de Corinto na sua segunda viagem, mas ele escreveu essa carta quando ele estava em Éfeso, porque a igreja de Corinto estava dando problema para ele. A igreja de Corinto estava se mostrando infantil e ele precisou ser duro. Ele precisou chamar a atenção, puxar a orelha. Irmão, se você for ler a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo puxa a orelha mesmo. Paulo era um pastor colérico, aqueles pastor que não tem medo mesmo de falar a verdade. Eu falo que se hoje em dia, se tivesse uma igreja pastoreada por Paulo, não sei não se algumas pessoas iriam ficar. Porque Paulo, ele pegava mesmo no pé e ele cobrava a maturidade cristã, ele cobrava a sua vida de regeneração, de salvação, de justificação e de maturidade. Mas nesse capítulo 3, Paulo mostra com clareza que a fonte dos problemas da igreja era porque os crentes estavam carnais. Não estavam buscando a Cristo como deveriam, eles estavam carnais, vivendo o problema da imaturidade, porque não estavam procurando se aprofundar na sua vida espiritual, mas estavam vivendo segundo a carne. Irmãos, a vontade de Deus para nós é que o nosso crescimento espiritual seja progressivo. Deus quer que eu e você cresçamos e alcancemos a nossa maturidade. Mas será? Quero deixar essa pergunta para você. E você que é líder de célula, anote. Eu não vou entregar o meu esboço para você essa semana, viu? Anote aí os textos para você montar o seu esbocinho lá na sua célula. Que eu creio que vai dar muito assunto para vocês poderem estar conversando sobre isso. Será que nós, crentes da atualidade, também não somos carnais? Será que a igreja de hoje não é carnal? Irmãos, eu fiquei tão assustada, porque eu vi um vídeo de uma mulher totalmente possessa. Eu até enviei para algumas meninas, umas discípulas minhas, possessa, e uma mulher lá, assim, eu te repreendo, eu quebro todas as maldições, e a mulher assim, possessa, ou uma coisa horrível, assim, a cara dela transtornada. Eu falei assim, misericórdia, né? Só que eu não tenho costume eu vejo o vídeo, eu não tenho costume de olhar os comentários. Aí eu mandei para minha irmã que já gosta dessas coisas. Aí ela foi olhar os comentários. Aí ela olhando os comentários, ela viu lá o nome da mulher, que era uma americana, era uma apóstola, não sei se intitulava apóstola, e ela olhou, entrou no Instagram dessa mulher, e no Instagram dessa mulher aparecia sempre essa mesma mulher, e a mesma situação acontecia, e parecia que ela estava encenando aquilo que estava acontecendo. E as pessoas estavam falando assim, eles estão encenando, ela está sendo paga para encenar, que ela está endemoniada. Eu falei, meu Deus, até que nível nós chegamos? Olha o que nós temos visto no meio da igreja brasileira. Olha o que nós temos visto, competições. Uma igreja parede preta, agora tá na moda igreja off-white. Agora está na moda fazer paleta de cor do Ministério de Louvor. É jogo de luzes, é fumaça, é não sei o quê. E tantas coisas que não acrescentam em nada, quando as pessoas perdem tanto tempo, quando o único mandamento que Jesus deixou para nós é para que nós fôssemos e fizéssemos os nossos discípulos. Mas quantos de nós, eu vim no culto quinta-feira, não vou no domingo. Eu vim no culto dos jovens ontem,
não vou no culto de domingo, não. Não precisa eu ficar todo dia da semana. Eu cultuo a Jesus em casa, está ótimo. Eu cultuo através da transmissão, que faz pelo YouTube, tá bom? Não é a mesma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa, e você sabe. Quando já assistiram o culto em casa? Você fica parado na frente da televisão? Você participa, você levanta, você pega a Bíblia, você louva a Deus, ergue suas mãos, você faz isso? Ou você fica sentado comendo uma pipoquinha? Tomando uma coquinha? O que acontece? Não tem uma diferença, irmãos, entre nós estarmos aqui reunidos, todos juntos, num só propósito, num só alvo. Existe essa diferença entre eu estar em casa assistindo um culto, ouvindo um pastor pregar, e eu estar num ambiente em que os irmãos estão juntos em comunhão. E a palavra de Deus é clara que nós não devemos deixar de estar em comunhão um com os outros. Qual que é o primeiro sinal, pastora, da imaturidade cristã que Paulo fala aqui? Vocês não podem comer comida sólida. Quando uma criança nasce, elas precisam se alimentar de leite, especificamente o leite materno. É o que a OMS ela direciona para que as mães deem, porque existem todos os nutrientes e as proteínas. Mas a partir dos 6 meses, existe a introdução alimentar. As crianças precisam ser introduzidas aos alimentos. Antigamente, as crianças eram, precisa bater a papinha, para depois, hoje não. Quando Helena, hoje não, quer dizer, Helena vai fazer 10 anos já, né? Quando Helena começou a introdução alimentar, a doutora já falou assim, você já faz um arrozinho já, e molinho, e uma carninha moída molinha, para ela ir já aprendendo a mastigar. Eu falei, meu Deus, nem precisa bater mais a papinha já. Agora já está, o negócio já está ficando mais sólido para as crianças estão ficando mais fortes. Começa com uma sopinha de caldo de feijão, caldo de carne, um arrozinho mais molinho, e depois vai dando comida mais sólida, uma comida mais forte, uma comida em que a criança vai se desenvolvendo com o passar dos anos. No sentido espiritual, o crente que aceitou Jesus, o tempo passou e ele continua bebendo leitinho, está com sérios problemas. O que é, pastor, beber leitinhos? Na verdade, esse tipo de crente é reprovado porque continua sendo criancinha recém-nascida. Eu fui uma vez numa pregação do pastor A.B. Uber, eu não me lembro se foi aqui em Cuiabá ou se foi lá na igreja de Santarém, em que ele falava assim, tem irmãos que você precisa de uma chupetinha, um mamazinho. Eu falei, meu Deus, já pensou, irmão tem 40 anos, fica da chupetinha por irmão? 40 anos de crente, ficar conversando sobre problemas triviais, em que ele já era para ter amadurecido faz tempo, mas ele não escolheu amadurecer, ele continua no leitinho, ele continua querendo palavras de afirmação, de aprovação, ele continua querendo aplausos, ele continua querendo receber visitas, ele continua querendo ser mimado como uma criança. Assim como a igreja de Corinto estava passando por esse momento. Hebreus 5, do 12 a 14 diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça. Você que está se alimentando de leitinho, você não está experimentando da palavra de Deus. Porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Não, é bom tomar um leite de vez em quando.
Eu até gostava de tomar um leite antes, mas parece que agora que eu fiquei mais velho, não gosto. Meu paladar mudou. Agora eu gosto de piqui. Descobri que eu gosto de piqui com 40 anos de idade. Não sabia. Tinha algumas coisas que eu não gostava, irmãos. Minha mãe insistia que eu comesse rúcula, couve. Hoje são coisas que fazem parte do meu dia a dia. Porque eu fui amadurecendo, meu paladar foi amadurecendo. Não tem mais paladar de criança. Tem gente que até hoje, com 50 anos, ai, não gosto de milho, aí tira o milho. Tira o milho todo da comida. Ai, não gosto de azeitona, aí tira toda a azeitona. Ai, não gosto de uva passas, aí fica ali, ó, colhendo as uvas passas. Não tem como que tem paciência. Não gosto de cebolinha na comida, aí vai tirando a cebolinha da comida. Irmãos, nós precisamos avançar nosso paladar, nós precisamos amadurecer nosso paladar, tanto o carnal quanto o espiritual. E se você tomar leite todo dia no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta, você vai ter sérios problemas de saúde. Irmãos, está mais do que provado aí, se você for ver esses médicos aí, eles têm reprovado se você ficar tomando leite de vaca, porque eles falam que o leite de vaca foi feito para vaca. O leite materno foi feito para criança, mas o leite da vaca foi feito para vaca. Mas tem gente que bebe 1 litro de leite todo dia, não vive sem o seu leitinho, né? De café. Mas se você tomar só leite, vai fazer mal para você. Porque você precisa da comida sólida. Você precisa dos nutrientes da comida sólida. O nosso organismo precisa de carne, ovos, legumes, verduras, frutas. O nosso organismo precisa disso. Nós precisamos de comida sólida, de doutrina profunda. Tem dia que sim, nós precisamos do leitinho, uma palavra de vitória, uma palavra de motivação, mas tem dia que é palavra de exortação, irmãos. Tem dia que é palavra de o pastor tirando o carrapicho da lã da ovelha. Não é essa acariciando a cabeça, não. Tem dia que é o pastor tosando a ovelha da lã. Tem dia que é o pastor chamando a atenção, chamando, vem cá, vamos marcar. Essa semana no grupo das mulheres, eu falei assim, todas as meninas vão passar aqui comigo. Poucas marcaram o horário comigo, né? Não sei porquê, tem um cafezinho lá, para tomar junto comigo. Irmãos, eu não sou assustadora não, sou de boa. Né, Jussara? Sou tranquila. Jussara ficava com medo. Eu falei, Jussara, eu sou boazinha. Ela não quis tomar o café, acho que ficou com medo. Que eu fosse cobrar dela, que eu falei que eu ia cobrar. Que o café está caro hoje, né? Mas foi de boa, irmãos. Às vezes tudo que nós precisamos é conversarmos. É eu te conhecer, você me conhecer. Às vezes você me conhece de longe. Às vezes não dá tempo de você conversar comigo. Aí você olha para mim, aquela pastora lá é com aquele brincão lá, metidona, com aquele blazer verde lá, chamando atenção, é metida, nossa, não gosto dela. Mas vamos lá conversar comigo. Vai lá em casa, vamos conversar, vamos sentar, vamos bater um papo. E orarmos juntos, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar este ano através do nosso discipulado. Irmãos, Hebreus 5,14 diz, o alimento sólido é somente para os adultos. Tem mais, quanto mais o crente se alimenta de alimentos sólidos, mais ele tem discernimento do que é certo, do que é errado. O que é alimentos sólidos? É a palavra de Deus. Tem pastor que só dá leitinho para os crentes. Ah, irmãozinho, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus abre as portas, Jesus te ajuda, você é importante para Jesus, irmãos, não é somente a respeito disso. Tudo isso é verdade, mas tem dia que o caldo tem que engrossar. Tem dia que tem que ter uma costela com uma mandioca lá para você comer. Forte.
uma feijoada, uma comida forte. O pastor vai chegar para você e vai: conserta teu altar, meu irmão. Conserta a tua casa, conserta a tua família. Se arrependa dos seus pecados. Deixa de ser crente ruim. Deixa de ser crente só de banco. Vamos servir ao Senhor. Vamos ganhar almas para Jesus. Quanto mais o crente aprende e pratica a palavra de Deus, mais ele alcança a maturidade. E as suas raízes vão se fortalecendo. E ele fica pronto para enfrentar as provações da vida. Porque Jesus disse lá em Mateus 7, 14, 25: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Você não vai mais precisar de ficar pedindo ajuda para discipulador, nem para pastor, porque você sabe em quem você está firmado, e é a rocha, que é a palavra de Deus. Jesus te deu autoridade para isso, meu irmão. E se você é um novo convertido, se agarre em alguém que é mais velho que você na fé e fale: eu quero aprender. Irmãos, eu aprendi na marra a lutar contra as forças malignas. Irmãos, os meus pais tinham ido embora para Confresa. E eu fui morar com o meu primo. Fiquei um tempo morando com o meu primo e a esposa dele, porque ele morava perto do aeroporto de Várzea Grande. E quando eu voltei para minha casa, que era lá no CPA, não sei o que a mulher tinha feito naquela casa. Mas a gente não dormia à noite. Era som de corrente esparramando no chão. Era som de gente andando na casa. Era som, morávamos eu e mais 2 amigas e um amigo, morávamos juntos. E eram umas coisas esquisitas, copo que voava da janela. Eram umas coisas esquisitas. Eu falei assim: não é possível. Aí meu amigo, não tenho mais contato com ele. Ele até falou assim: nossa, a Priscila, ela incorporou o Power Ranger aqui. Que eu peguei, fiquei com tanta raiva. A gente não estava dormindo à noite, irmão. Nós fazíamos vigília. A gente reunia, ficava cantando para conseguir, irmãos. Era uma perturbação maligna, um medo que arrepiava os nossos cabelos. Era uma presença tão forte do inimigo ali naquela casa. Eu falei: diabo, você vai sair da minha casa. Eu não aceito que você fique aqui, porque a palavra de Deus diz que onde eu coloco a planta dos meus pés, eu tomo por possessão e herança, e aqui você não tem lugar. Você vai sair da minha casa agora, em nome de Jesus. Pega tudo que é teu, e sai da minha casa. Você não vai mais nos perturbar. Irmãos, depois daquele dia, nunca mais. Nunca mais. Faça isso na sua casa. Não tenha medo. Se você acordar perturbado, se você tiver um sonho ruim, acorde, se levante, coloque-se de pé, ergue suas mãos para o alto e manda Satanás ficar quieto, manda ele embora, porque você tem autoridade no nome de Jesus. Segundo sinal de imaturidade, crente que se ofende com facilidade. Outro sinal sério de imaturidade é crente que se ofende com facilidade, parece casca de ovo. Qualquer coisinha, está chateado, está magoadinho. Se ele não é bajulado, se o pastor traz uma palavra um pouco mais dura, igual eu estou trazendo aqui, fica ofendido. A pastora está pregando para mim, né? Só porque eu não estou participando de célula. A pastora está falando para mim esse negócio, ela preparou essa palavra para mim. Fica de cara feia. Tem gente que até sai da igreja. Se ele fica 1 ou 2 cultos ganhando oportunidade na igreja, já fica ofendido. Sabe aquele irmão que gosta de um microfone? Gosta de um microfone, gosta de estar aparecendo, gosta de pegar, de estar no ministério de louvor, de ser aparecido, de estar aqui em evidência. Irmãos, isso é sinal de imaturidade.
Gálatas 1:10 diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então não procure agradar a homens. Tudo que você faz não é para chamar a atenção de homens. A minha célula é a melhor. A minha célula tem mais gente, a minha célula tem mais visitantes. Não, irmãos, você tem que ficar feliz. Quando você vê a célula do outro prosperando, você tem que ficar feliz, porque ele está ganhando almas para Jesus. E vai chegar a sua hora também. E você tem que parar de ficar se comparando com o irmão. O pastor Francisco trouxe uma palavra aqui esses dias sobre comparação. Achei sensacional a respeito disso. Pare de ficar se comparando. Pare de ficar comparando a sua vida. Como é que você fala, como é que você dirige a sua célula. Quantas almas você ganhou para Jesus. Deus fez você e Deus tem um plano para a sua vida. E ninguém mais vai roubar isso de você. Para de ficar ofendido com essas coisas. Se eu me sentir ofendido por uma palavra, por um gesto, por algo que alguém fez, o que eu devo fazer? Em alguns casos, simplesmente passe por cima dessa ofensa. Esquece, irmãos. Seja maduro. Quanto mais maduro você fica, menos você fica, não, irmão, talvez está com algum problema, não vou me preocupar com isso, não. Mas talvez você possa fazer como Jesus ensinou. Em Mateus 18:15, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Irmãos, é tão legal quando alguém chega no... Eu gosto. Quando alguém chega em mim, pastora, eu fiquei chateada. Fiquei chateada que aquele dia você passou por mim, você me cumprimentou. Você foi lá no mercado, você não falou oi para mim. Você passou na rua, não falou. Às vezes é bom você chegar e você conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa não te viu. Meu irmão, me perdoa. Nem eu sabia que eu estava carregando esse fardo. Me perdoa, irmão. Me desculpa se eu fiz isso. Me desculpa se eu fui grosseiro com você. Tem gente que fica chateado quando os diáconos pegam as crianças que estão correndo aqui. Porque nós aqui, pastores, falamos assim, os diáconos, não deixa as crianças subir no altar, que essas coisas aqui, não é barato, não, irmãos. Nós pagamos por elas. E quando a gente pede para os diáconos, fala assim, irmãos, não deixa as crianças ficarem subindo no altar, não. Eles vão pegar os seus filhos com todo carinho. Não fica chateado com isso não, irmãos. Não fique chateado com isso. Ensine o seu filho a lidar com as situações. Estava conversando hoje com o Edinho. Eu coloquei Helena no Cross Kids ali na academia, que eu vou ter que entrar, né? Infelizmente, amanhã. Coloquei ela no Cross Kids. E eu fiquei lá um pouco olhando, né? E eu vi que ela estava sozinha. Tinha umas alunas de uma escola particular que tem aqui em Quatro Marcos, que não vou citar o nome. E ela já tinha falado com o pai dela que as meninas não conversam com ela porque ela não estuda nessa escola. E todas as crianças que fazem Cross Kids lá estudam nessa escola. E eu fiquei olhando, né? Eu falei, mas eu vou lá conversar com essa professora? Como que fica denegrindo minha filha assim, deixando minha filha de lado, sozinha ali? O Edinho falou assim, não vai falar nada para ninguém. Vai deixar a Helena crescer e aprender que vai ter dias que ela vai enfrentar a rejeição das pessoas. Vai ter dia que as pessoas não vão gostar dela. Ela vai ter que lidar com isso. E é melhor ela amadurecer agora. É melhor ela aprender agora. De que nem sempre as pessoas vão ter amizade com ela. Que ela não é o centro das atenções. E é assim que deve ser conosco. Tem irmão. Gente, nós vivemos aqui numa comunidade. Às vezes, vai ter irmão que não vai gostar de você. Amém, por isso. Nem na sua família, às vezes, tem gente que gosta de você direito. Nós precisamos ser maduros.
Amém, irmã. Graças e paz, irmão. Tudo bom? E aí, joia? Tá bom. Fala de mim. Não gosta de mim. Né? Enfia a faca nas minhas costas, mas eu abençoo você, meu irmão. Te amo em Cristo Jesus. Eu sou maduro. Amém? Eu não vou ficar me importando com o que dizem de mim. O crente amadurecido aprende a perdoar, esquecer a ofensa, como ensinou Jesus a Pedro. Irmãos, Jesus disse assim, Pedro disse para Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E veja mais ainda o que Jesus disse. Olha que grave isso, irmão. Porquanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai deixar a sua oferta ali, no altar, e vai se reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, porque Deus não vai receber a sua oferta se você estiver com seu coração fechado para o seu irmão, por causa de picuinhas e contendas. Você ouviu um falar que o outro falou, que o cicrano falou, que o beltrano falou mal de você. Até quando nós vamos viver isso? Isso é coisa de imaturidade. Criança é que fica empurrada por qualquer coisinha, fica de bico virado. Não gosta de conversar. Mas você pode reparar que criança é assim, eles ficam até empurrados por um tempo. Demora uns 10 minutos, irmão. Às vezes os pais até brigam por causa dos filhos, não é verdade? Os filhos vão lá, brigam, os pais ficam de raiva um com o outro. Passou 10 minutos, as crianças estão lá de boa brincando, porque criança tem um coração. Nós precisamos aprender a ser como as crianças, irmãos. Mas nós não somos crianças, nós somos maduros na fé e nós não podemos nos ofender por qualquer coisa. Eu estou ofendido porque a irmã não me cumprimentou. Eu estou ofendido porque meu menininho de 12 anos estava correndo e o diácono pegou ele no colo, chamou a atenção dele. Eu estou ofendido porque o irmão falou mal de mim. Vamos parar com isso, irmãos. É ruim, sim, quando alguém fala mal da gente, ou de um parente nosso, ou de um amigo nosso, mas deixa isso para lá. Tem gente que é linguarudo mesmo e fala mal de todo mundo. Quem fala mal dos outros para você, também fala mal de você para os outros. Para de emprestar o seu ouvido para quem fala mal dos outros para você. Porque aquele que fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Terceiro sinal de imaturidade são duas coisas, ciúmes e contendas. 1 Coríntios 3:3 diz assim, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os padrões puramente humanos? São duas coisas, ciúmes e contendas. Vejamos primeiramente o ciúme. Precisamos definir ciúme como temor de perder o que se tem para outra pessoa, ou ressentimento do sucesso de outra pessoa. Você vê outra pessoa crescendo, às vezes você está aqui na igreja, muito tempo, aí o irmão acabou de chegar, mas o irmão é proativo. O irmão já chegou, já se apresentou para o pastor, já falou, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero participar da mídia, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o irmão já começa a se envolver, já vem nas orações da madrugada, já vem nos cultos, já começa a participar do culto dos homens, e a mulher já começa a participar do culto das mulheres, e daí o outro irmão fica com ciúmes. Porque o pastor, tem gente que fica bajulando ele, o pastor tem um grupinho de bajuladores que fica bajulando ele. Não, irmãos, são irmãos que estão servindo juntamente conosco, nos ajudando a servir a noiva de Cristo. São irmãos que serão recompensados por Jesus e não por nós, porque eu e o Edinho, o pastor Francisco e a pastora Marlene, nós não temos nada para oferecer. Quem tem é Jesus, e é Ele quem vai recompensar você, quando você for receber o seu galardão lá no céu.
Provérbios 14:30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quantos problemas de ciúmes e contendas nós temos no meio do povo de Deus? Tem crente que fica com ciúme porque os irmãos tem irmão que tem mais cargo na igreja. Tem crente que tem ciúme, que fala que só uma pessoa vem aqui e faz homenagem para o pastor, porque só essa pessoa que se disponibiliza, ninguém mais quer vir aqui. Porque aquela pessoa lá é a queridinha do pastor, da pastora. É por isso que ela só fica lá na frente. Tem gente que fica com ciúme porque o irmão pregou melhor, porque cantou melhor, porque ministrou melhor. Tem gente que fica com ciúme por qualquer coisa, irmão, com inveja. Nós temos que sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau, assim como diz Davi. Aprenda que hoje o que Deus tem para você é para você, e ninguém toma o que Deus tem para o irmão. Deus tem para ele, não para você, e o que é seu é seu. Ninguém vai tomar de você. Irmãos, eu lembrei de uma conversa, é a minha passagem predileta da Bíblia. Eu amo ler os evangelhos, porque eu imagino muito, ainda mais assistindo a série The Chosen, apesar de não ser muito fiel ao que diz as Escrituras, mas eu gosto muito, porque se você for reparar, Pedro era uma pessoa meio assim, agitadinha, né? Meio sem filtro. E Jesus estava explicando para ele que ele ia ter umas dificuldades. Pô, Pedro, você vai passar por umas dificuldades aí, né? Você vai ser morto assim, você vai ser perseguido. Aí sabe o que Paulo fez? Sabe o que Pedro fez? Em vez de falar, amém, Senhor, ele olhou para João e falou assim, Senhor, e quanto esse irmão aqui? Ele não vai passar por dificuldade não? Só eu? Só eu vou passar por dificuldade? E Jesus então responde a Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Nós não temos nada a ver com a vida do irmão. Nós não temos nada a ver com que o irmão adquiriu ou deixou de adquirir, ou se ele está prosperando, se ele está viajando, deixando de viajar, se ele está enriquecendo, se ele está empobrecendo. Nós não temos nada a ver com isso e devemos segurar nossa língua quanto a isso. Em português bem ralé, Jesus diz assim, Pedro, cuida da sua vida, rapaz. O que tem a ver com a vida de João, deixa que eu cuido. Para de ser ciumento. Outro exemplo que nós temos muito claro, que não vou falar por causa do tempo, é Caim e Abel. Caim matou Abel por causa de ciúmes. E quantos Caíns nós temos na igreja que matam pessoas que são novas convertidas por causa de ciúmes? Tem gente que é velho, se aproxima do novo convertido, fica falando mal ali, criticando a igreja, a liderança, tudo que está acontecendo, mas aí faz com que o mais novo saia da igreja. Irmãos, você vai prestar conta diante de Deus. O sangue desse irmão vai estar nas tuas mãos. Se por algum acaso alguém se escandalizar por causa de você, ai de você, diz a palavra de Deus. Quando faz alguma coisa na obra e não aparece para não agradar a Deus, tem gente que não tem que aparecer, tem gente que não gosta de ficar só nos bastidores. Ai, mas por que Deus não usa eu? Por que Deus não me levanta? Por que eu não oro em línguas? Por que Deus não, o pastor não dá oportunidade para me pregar? Não acontece nada. Por que eu vejo o irmão sendo batizado no Espírito Santo? Outros já vão para a área material, né? Por que o irmão tem carro, trocou de carro? Tem irmão que vê o outro trocando de carro, fala, em vez de falar assim, que bênção, o irmão está prosperando. Deus abençoe em nome de Jesus.
Ou o irmão passou num concurso público, glória a Deus. Que bênção, estou feliz. Irmãos, porque quando nós não temos inveja no nosso coração, nós nos alegramos com a vitória dos outros. E quando chegar o nosso momento, os outros também poderão se alegrar conosco. Quarto sinal, falta de humildade. Podemos definir humildade como um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações, modéstia, ausência de orgulho. A humildade, irmão, é precioso aos olhos de Deus, e quem possui essa qualidade será sempre abençoado por Deus. Salmo 138 diz: o Senhor é excelso, contudo Ele atenta para os humildes. É a humildade que conserva a alma na tranquilidade e contentamento em meio às adversidades da vida. Pessoa orgulhosa que fica desesperada quando está não pode comprar um iPhone 16 Pro Max. Quer mostrar para as pessoas que tem um carro novo e fica desesperado. Falta de humildade. Quer mostrar para as pessoas que tem. Quer comprar uma camisa, não sei qual que é a marca de camisa aí, de homem, que é caro. Você quer comprar roupa chiquérrima. Andar com roupas para chamar atenção, e às vezes está com dívida até o pescoço, às vezes não tem como alimentar, não tem como pagar uma conta de luz, mas ostenta uma coisa que não tem. Irmãos, primeiramente nós devemos olhar para o nosso estilo de vida. Como é que nós temos vivido? Será que nós temos ostentado para mostrar para os outros? Eu tenho sido muito confrontada. Não vou dizer o nome da pessoa que me confronta, porque você já deve imaginar. Gosta de mostrar as coisas na rede social. E fala: para de mostrar coisas na rede social. Para de ficar postando coisas em rede social. E quantas vezes nós ficamos postando, né? Compramos algo novo, queremos postar. Queremos mostrar para as pessoas uma vida perfeita, e às vezes não é tão perfeita assim. Porque a vida de rede social é só alegria, né? Se você entra no Instagram de alguém, você vê alguém postando ali os perrengues da vida dela, ou vê eles viajando, né, nos lugares bonitos. Não, é sempre nos lugares bonitos. Aí você olha aquilo lá e fala assim: oh, eu não tenho aquilo. E é perigoso, irmãos. É perigoso. Eu deixei de seguir muitas pessoas, porque eu aprendi que se está gerando algo em meu coração que não está sendo bom, eu já tenho que falar: opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso amadurecer nisso ainda. Vou deixar de seguir, então. Já não tá mexendo no meu coração aqui. Então, não sei quem foi para Filipinas, para as Maldivas. Eu tenho amigas que viajam para esses lugares. Opa, não vou mais seguir. Vou ver minha vidinha aqui mesmo, pregando o Evangelho, porque eu sei que na eternidade eu vou andar nas ruas de ouro e de cristal. Amém? Quantos crentes ricos que maltratam os mais pobres, fazem pouco caso deles, vê na rua, faz de conta que não conhece. Não tem pessoas que faltam umidade, mas também tem pobre. Pior ainda, é pobre e orgulhoso, que está passando necessidade, mas não aceita uma ajuda. Passa por dificuldades, mas não tem coragem de pedir: por favor, eu preciso de ajuda.
Tem mulheres que ganham neném e passam ali o puerpério sozinhas e não pedem ajuda para as irmãs mais velhas. Irmãs, que bênção, as irmãs enfermeiras vão me matar agora. Eu até ia postar lá, Amanda, que eu vou dar chazinho pro seu neném, porque a Regina não gosta que dá chazinho, né? Mas que bênção você ouvir as pessoas mais velhas. E quando a Helena tinha cólica, a única coisa que fazia com que a Helena sarasse a cólica era a tal da erva doce, queimadinha assim. E eu dava um pouquinho de erva doce. Era a única que não adiantava, irmãos, eu dar remédio, Luvital, não sei o quê. Era o chazinho da erva doce que sarava a dorzinha de barriga dela. E quantos de nós não podemos aprender? Paulo mesmo nos ensina que nós devemos aprender com as mulheres mais velhas, porque elas têm mais sabedoria do que nós, que somos novas. Hoje não. Hoje aqui a gente quer seguir as médicas. Ah, a médica falou que a introdução alimentar tem que ser assim. Ah, a médica falou que eu tenho que ter parto normal. Às vezes não consegue, né, tá com dilatação ali, mas a criança não consegue sair. Às vezes a criança está em sofrimento. O médico fala, vamos fazer uma cesariana. Não, eu quero ter normal, porque está na moda hoje em dia ter filho normal. Isso é falta de maturidade. Nós devemos sermos maduros o suficiente e aprendermos com as pessoas que são mais velhas. As meninas aí que são novas, aí que estão sendo mães agora, ouçam a mãe de vocês. Não tem nada melhor do que ouvir a mãe da gente, que cuidou de nós. Vai ensinar a gente a trocar a fralda, vai ensinar a gente a dar banho no bebê. Vai cuidar de nós. Isso é bênção, irmãos. E você que é nova convertida, se deixe ser cuidada por alguém mais velha também, que vai te ensinar nos caminhos do Senhor, que vai te ensinar a palavra de Deus, que vai te ensinar a orar, a oração de guerra, a oração de intercessão, a oração de conversão. Ela vai te ensinar nos seus primeiros passos da fé. Não deixe de ser discipulada. Não ache que porque você é uma líder de célula, você já está preparada. Tenha uma pessoa que ande ao seu lado e que seja mais maduro que você. Aprenda com pessoas mais maduras. Aprenda com as irmãs que oram. Com os profetas. Aprenda com as irmãs do coque. Aquelas irmãzinhas que dobram os joelhos e ficam 2, 3 horas orando ao Senhor. Essas irmãs aí que você fala assim, irmã, ora por mim, irmã. Irmãos, não tenha vergonha de pedir oração. Jesus, ele fez milagres porque ele queria aliviar o sofrimento de todos que vinham a ele, como ele ia de encontro aos necessitados. Jesus, irmãos, ele viveu com os pobres. Essa semana eu ainda fiquei pensando a respeito disso. Será que Jesus viria participar dos eventos que às vezes nós fazemos aqui? Estava conversando com a pastora Marlene sobre o dia 8 de março, né? E eu pensando assim, bom, esse ano mais uma vez nós vamos dar uma segurada por causa da construção. E eu pensei assim, bom, o que nós vamos fazer para as mulheres que não vai onerar, né, o caixa da igreja e nem onerar as irmãs também, né? E por quê? Porque nós queremos coisas luxuosas. Nós queremos coisas com decorações, com talheres, com pratos. Nós gostamos, é bonito, irmãos, é bonito. Mas Jesus, quando ele veio, ele era simples. Ele fazia um churrasquinho de peixe na beira da praia para os discípulos dele. Ele não tinha uma sandália para calçar os seus pés. Ele se assentava no meio dos pobres, daqueles que eram escarnecidos pela sociedade. E quantos de nós deixamos de lado?
porque nós queremos andar só. Hoje em dia tem se ensinado muito, se assente com pessoas que têm mais dinheiro que você, porque assim você vai aprender a ganhar dinheiro. Se assente com pessoas que sejam mais inteligentes que você, porque assim você vai aprender a ser mais inteligente. Mas não, irmão, seja você aquele que é a luz e que vai falar de Jesus, porque melhor do que a riqueza é a sabedoria que vem dos altos, que vem de Jesus Cristo, e isso está em você. E o quinto e último sinal de imaturidade é viver sobre os padrões humanos, porque eles estavam brigando, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Aqueles crentes eram tão carnais que estavam brigando, é a mesma coisa que falasse assim, eu sou discípulo do pastor Edinho, eu sou discípulo do pastor Francisco. Era a mesma coisa que eles estivessem falando sobre isso. Será que hoje não é o mesmo dia? Não é a mesma coisa que nós vivemos hoje? Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Cristã, eu sou da Madureira, eu sou da Fonte da Vida, da Universal. Irmãos, claro que nós devemos respeitar e defender a nossa igreja, a nossa denominação, graças a Deus, cinquentenária, que fazemos parte dela, mas não podemos fazer disso partidarismo e dizermos que só aqui Jesus Cristo salva. Tem irmãos que se dão melhor com as doutrinas lá da Assembleia de Deus. Amém, vai continuar sendo nosso irmão, vamos viver juntos lá no céu. Lá não vai ter uma área só da pessoal da Assembleia de Deus, uma área só da Batista Nacional, uma área só da Batista Brasileira. Não, irmãos, vamos todos ver juntos, inclusive os irmãos que você não gosta, vai ver com você pela eternidade. Nós vamos ver juntos, irmãos. Amém? Quantos podem dizer amém? Vamos ver juntos lá no céu, juntamente com Cristo. Para Paulo estava tudo errado, porque eles estavam todos meninos, infantis e imaturos. Por isso ele chamou todo mundo de carnal. Mas peraí, pastora, os que diziam ser de Cristo não estavam errados, não. Eles estavam mais errados do que todos, sabe por quê? Porque é errado a pessoa se identificar, colocando em primeiro lugar a sua igreja, o seu pastor. Pior ainda, é errado a pessoa ficar defendendo a sua igreja e o seu pastor. Mas pior ainda é aquela pessoa que fala assim, eu sou de Jesus, eu não preciso de igreja. A igreja sou eu. Era o que alguns estavam dizendo aqui, eu sou de Jesus. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Jesus. Eu não preciso mais de nada, eu já cheguei no meu nível de perfeição, de maturidade. Isso significa rebeldia, porque ele diz assim, eu sou de Jesus, eu só obedeço a Jesus. Eu e o Pai somos íntimos. Jesus desce aqui na terra para falar comigo. Não precisa de um pastor para entregar uma palavra para mim, para orar por mim. Nós somos íntimos, eu preciso ir na igreja não. Porque eu sou de Jesus. Quando um crente de Coríntio dizia que era de Cristo e não de Apolo, ou de Paulo, ou de qualquer outro apóstolo, ele estava na verdade revelando uma rebeldia contra os homens que Deus havia determinado como pastores daquele rebanho. Pior do que criar divisão na igreja, defender um líder ou outro, é se isolar dos demais e dizer que agora só faz o que Jesus mandar. Dizer que não precisa de igreja para ser salvo. Dizer que Ele mesmo é a igreja. É o que se tem pregado muito hoje em dia. Eu sou a igreja. Eu não preciso de que alguém ore por mim, eu não preciso de um pastor que me pastoreie. 1 João 3,4 diz assim, todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Hebreus 13,17 diz assim, obedecei. Vocês já leram a Bíblia, irmãos? Vamos ser sinceros. A Bíblia é muito clara, se você for ler. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas,
como aqueles que hão de dar conta delas. Irmãos, nós vamos dar conta de vocês, sabiam? É um peso grande. Quando chegar lá no céu, Jesus vai falar assim: Priscila, e aí, bem apacentar? E aquele irmão que desviou de lá, o que aconteceu? Você fez alguma coisa? Tem alguma responsabilidade sua? Tem algum sangue na sua mão por causa dele? É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não, o autor de Hebreus. Com aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, nós temos que trazer alegria ao coração do nosso pastor, para que ele venha aqui, ele suba com toda alegria e com toda motivação, para ensinar o povo de Deus e ter um povo obediente. E quando ele falar: irmãos, vamos participar de célula, você dizer: eis-me aqui, pastor, conta comigo, eu vou participar de uma célula. Tem culto dos homens sábado, eis-me aqui, pastor Francisco, eu estou aqui, quero receber, quero aprender. Vai ter culto das mulheres, eis-me aqui, pastora Priscila, pastora Marlene, estou aqui, vou participar. Está precisando de gente de ministério infantil, eis-me aqui, estou aqui para servir. Porque se eu faço com que o meu pastor suba no altar gemendo, não vai ser útil para mim, diz a palavra de Deus. Se o pastor sobe aqui com o coração entristecido, porque uma pessoa que ele tanto ajudou está falando mal e difamando ele pela cidade, ele sobe aqui entristecido, isso é um peso muito grande que nós iremos carregar sobre as nossas vidas. E nós devemos ter cuidado a respeito disso. Se o seu pastor te mandar pular no buraco, você não vai pular. Se ele te mandar pecar, você não vai pecar. Quando cada um é de alguém e no final é de ninguém. Se você diz que é de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem pagou o preço pela tua salvação, tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Agora, se você diz isso só para desobedecer e ser um rebelde, escute o meu conselho e procure imediatamente um conserto, porque Deus não tem nenhum prazer em crente rebelde. Alguém disse: quando todo mundo é de alguém, acaba todo mundo sendo de ninguém. Irmãos, quais são os sinais de imaturidade? Não come comida sólida, quer só leitinho, quer só ser agradado como bebezinho, se ofende com facilidade, tem ciúmes, falta de humildade e vive sobre os padrões humanos. Está na hora de você buscar a Deus, orar mais, ler mais a palavra de Deus, deixar de ser infantil, para de perder tempo com aquilo que não edifica, e se aprofunde cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Quantos já leram a Bíblia inteira aqui? Três pessoas? Irmãos, precisamos ler a Bíblia. E é uma disciplina. Assim como eu vou ter que ter disciplina para ir na academia ganhar esses 10 quilos de músculo que eu perdi, está me fazendo mal para o meu corpo físico, está fazendo com que lá na frente eu possa ter uma osteoporose, segundo a médica disse. Eu preciso hoje começar a ter essa disciplina. Eu preciso hoje ter essa disciplina de conhecer o meu Deus. Como é que eu vou querer habitar com alguém com quem eu não conheço? Não tenho momentos de intimidade com Ele, nem de oração. Quero fazer algumas perguntas para você. Como que está a sua leitura da Bíblia? Como que está a sua frequência na célula, nas mentorias, domingo de manhã? Que você cresce, em que você aprende. Qual que é o seu alimento, irmãos? Sólido, preferido?
Você gosta de palavras de exortação ou você gosta de palavras de motivacional? Você gosta de palavras que você sai daqui com o couro ardendo, falando assim, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. E tomar uma decisão. Ter disciplina diante de Deus. Ter disciplina de orar, de buscar ao Senhor. Não é disso que eu estou falando. Mas quantas horas nós perdemos tempo com novelas, internet, WhatsApp, conversando à toa às vezes, fofocando, falando mal de um, de outro. O caminho para ser um crente maduro foi ensinado por Jesus, conhecer e permanecer nas verdades ensinadas por Ele. Para encerrar, quero ler esse texto, desculpe o horário, mas ali está só 15 minutos. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, como o ramo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É Ele quem dá o crescimento, mas você precisa estar arraigado na videira. A videira que é Jesus Cristo, amém?